A liberação do porte de armas no Brasil é alvo de muita discussão. Em um ano de eleições, o tema volta a ter destaque. Mas afinal, liberar ou não? No Papo.com de hoje, estamos recebendo Natália Polak, do Instituto Sou da Paz. Seja bem-vinda ao programa, Natália. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade. Antes de começar a nossa conversa, vamos assistir a uma reportagem produzida por Elizabeth Maltravolg, que foi às ruas saber a opinião das pessoas sobre o assunto. Se você é a favor da legalização do porte de armas e o porquê. Eu acho que não deveria ter arma para ninguém. Mas a gente não vive no mundo ideal, a gente vive no mundo real onde os existem. Sim. O Brasil não está preparado para liberar o porte de armas para as pessoas. Você pode ver que a nossa legislação, o nosso Código Penal, ele é muito falho, né? Então, por exemplo, a lei brasileira ainda não consegue punir as pessoas que realmente cometem um crime. O tema é alvo de polêmicas e divide opiniões nas ruas. Em 2005, a população se mostrou favorável à venda de armas para os cidadãos comuns. Desde então, o assunto vem sendo discutido aqui no Brasil. Não só a favor da legalização, como a liberalização, para que o cidadão comum possa usar. Porque é uma forma também que nós temos, como cidadão, de poder se defender. Cabe a qual, a si mesmo, se julgar se ele tem condições ou se ele pode querer um porte de arma, portar uma arma. Então, acho que a gente tem que ter essa liberdade, sim. O trabalho na área de segurança fez com que Jorge andasse armado durante muitos anos. Desde 2005, o aposentado abriu mão de seu direito por se sentir vulnerável portando uma arma. Porque eu penso assim, se o bandido está armado, não tem que armar o cidadão de bem. Tem que desarmar o bandido. Qualquer pessoa que está sendo vítima de disparo de arma de fogo, se tiver uma, vai revidar. Independente de quem seja, se é policial, se é civil, se é bandido, quem quer que seja. Quem tem uma arma e está sendo alvo de disparo de arma de fogo, vai revidar, não tenho dúvida. A discussão ganha ainda mais evidência com a pré-candidatura do deputado Jair Bolsonaro à presidência. O deputado defende abertamente a liberação do porte de armas. Eu penso que não é bem por aí. Eu acho que o cidadão de bem, ele tem que ser defendido pelo Estado, porque senão a gente volta lá para o Código de Hammurabi, é dente por dente, olho por olho. Natália, como nós vimos na reportagem, o tema gera bastante polêmica e divide opiniões. Gostaria que você começasse explicando a diferença entre porte e posse. É uma diferença bastante importante. O posse é a autorização para a pessoa ter uma arma legalmente, mas só dentro da sua casa ou da sua propriedade comercial, da sua loja, da sua empresa. Então, a pessoa ela tem a arma em casa, mas ela não pode transitar na rua. O porte, que é mais regulado, é a autorização para a pessoa não só ter em casa, como também transitar na rua com essa arma. Como você citou, o porte é mais regulado. Quais são os critérios para que uma pessoa tenha o porte de arma hoje no Brasil? Os critérios do porte e da posse têm só uma diferença. Para você ter a posse em casa, você tem que ter mais de 25 anos, que aí a gente exclui a faixa até os 24, que é a que mais se envolve em situações de violência. Você tem que comprovar residência, comprovar renda, não pode ter antecedentes criminais, nem estar respondendo a um processo criminal. Você tem que passar por um teste psicológico, um teste de aptidão para tiro e também justificar a necessidade. Partindo do princípio de que é um objeto regulado, não basta você cumprir esses critérios e dizer eu quero uma arma porque eu gosto de arma. Você tem que dar alguma justificativa, seja porque você mora numa área rural remota, seja porque você mora num bairro que é recorrentemente vítima de violência, alguma coisa do tipo. E aí, para o porte, você precisa ter essa justificativa muito mais forte. Por exemplo, você está sendo ameaçado ou você ter a sua profissão te colocar num risco muito mais explícito. Então, para o porte, você precisa de todos os elementos anteriores e uma justificativa muito mais forte. A liberação para a população como um todo poderia, de alguma forma, acentuar a criminalidade? A gente acredita que sim, porque
é bastante comum as pessoas pensarem, quando eu tiver com uma arma eu vou estar muito mais seguro. Mas o que a gente vê na prática, infelizmente até acompanhando muitos casos de policiais, é que as pessoas quando estão armadas na rua e são vítimas de alguma violência, na tentativa de reagir, é muito mais provável que ela só escalhe a gravidade desse crime do que ela de fato consiga se defender. Então, o elemento surpresa, ele é realmente muito determinante. A pessoa acha que em 2, 3 segundos que ela vai ter para sacar a arma, ela vai conseguir se defender com efetividade. Na maior parte dos casos, o que acontece é que ela acaba levando um tiro, porque esses 2, 3 segundos, quando a pessoa já está com a arma na mão, é muito tempo, ou ela não consegue, enfim, se defender com efetividade, acaba atingindo outras pessoas, então é uma situação bastante grave. E também é bem frequente a gente ver essas justificativas de mas se eu quero ter uma arma e me expor ao risco, esse é um problema meu, o Estado não tem que interferir nisso. Mas o grande problema é que a arma, ela não afeta só a pessoa que está portando. Então, é muito mais provável que essa arma seja desviada, que essa pessoa não consiga reagir e o bandido, além de tudo, leve a arma da pessoa, ou que essa arma gere uma situação de violência em casa, numa briga familiar, numa briga de vizinhos, ela seja mal utilizada, uma briga de trânsito, que hoje a gente já vê super violentas, a gente adiciona uma arma nesse contexto, ou acidentes com crianças, suicídios com armas de fogo. A probabilidade dessa arma ser mal utilizada é muito, muito maior do que a mínima chance que a pessoa tem de reagir com efetividade no momento de um crime. O Papo.com vai para um rápido intervalo e volta já. O Papo.com está de volta e hoje estamos recebendo Natália Polak, do Instituto Sou da Paz, para conversar a respeito da liberação do porte de armas no Brasil. Natália, as armas não poderiam proporcionar mais segurança para o cidadão, já que muitos crimes são cometidos por indivíduos armados? Essa é uma percepção bastante comum das pessoas, né? Mas como eu estava comentando, é bastante rara a possibilidade de uma pessoa, no momento do crime, conseguir sacar a arma e se defender com efetividade. É muito mais provável que essa arma seja desviada, o próprio, enfim, assaltante ou a pessoa que está cometendo o crime consiga tomar essa arma e, além de tudo, a gente fornece mais uma arma para as pessoas que estão cometendo crimes, ou que elas sejam utilizadas de maneira indevida em brigas de trânsito, brigas familiares, casos de suicídio com arma de fogo. Então a gente vê como é uma tentativa bastante motivada, provavelmente, pelo medo das pessoas. As pessoas estão com muito medo e elas querem ter essa sensação de segurança. E portar uma arma, para muitas pessoas, dá a sensação de segurança. Mas é muito importante dizer que essa sensação ela não tem um fundamento prático. Na prática, o que a gente vê é que as pessoas não conseguem reagir com efetividade a um crime. Então, a gente acredita muito mais no investimento na segurança pública, em pessoas que são treinadas diariamente, que estão ali no seu momento de trabalho, atentas para todas essas situações, do que em armar todos os cidadãos. Olhando a questão por um outro ângulo, por mais que o porte seja proibido, armas circulam facilmente pela sociedade e muitas vezes nas mãos de criminosos. Como resolver essa situação? A gente acredita muito no investimento em segurança pública. Então, para retirar a arma que está nas mãos do que as pessoas chamam de os bandidos, né, ou os não cidadãos de bem, é muito engraçado, porque essas categorias elas são muito fluidas, né? Então as pessoas falam, eu acho que o cidadão de bem tem que estar armado, mas quando você vai definir legalmente no texto da lei o que é um cidadão de bem, isso é muito mais complicado. Então a gente acredita muito numa política de controle de armas que seja pautada na inteligência policial e em controles estratégicos. Então é importante que todas as armas apreendidas sejam rastreadas na sua origem, porque aí a gente consegue punir não só a pessoa que estava portando a arma e cometendo um crime, mas entender a cadeia de tráfico de arma que levou essa arma até a mão dessa pessoa. Então é muito importante a gente entender que a maioria das armas que circulam em São Paulo, por exemplo, são armas de porte, armas pequenas, revólveres, pistolas, a grande maioria de produção nacional.
Então, quando a gente olha para esse perfil da arma apreendida no cometimento de crimes, a gente entende que as autoridades brasileiras têm muito potencial para interferir de uma forma muito mais estratégica. Porque se a maior parte das armas são nacionais, a gente tem um problema doméstico. Seja na produção, no controle das fábricas, seja no controle das exportações, que também passam por uma autorização das autoridades brasileiras, seja no controle da venda. Então, a gente entende que é uma grande oportunidade para controlar esse mercado de armas de uma forma muito mais efetiva. E aí, muito mais interessante e mais inteligente tirar a arma das pessoas que estão cometendo crimes do que armar todos os cidadãos e a gente voltar para um faroeste em que tem tiroteio a cada esquina. Apesar disso, muitas pessoas querem ter o direito de ter a própria arma e isso ficou perceptível no referendo realizado em 2005, quando aproximadamente 65% da população se mostrou favorável à comercialização de armas. Observando esse dado e a sociedade que a gente vive, por que ser contra a liberação? Esse dado do referendo, ele é interessante, mas muitas vezes ele é um pouco distorcido pelas pessoas que querem ter o porte de armas ou mal compreendido. Então, o que se votou na época foi só um artigo da lei atual que era proibir ou não proibir totalmente a venda de armas para cidadãos. E o que a população votou foi não proibir. E é o que acontece hoje, é possível um cidadão comprar uma arma legalmente. Não estava em discussão no referendo as exigências que a lei coloca para a pessoa comprar arma. Então, ela pode comprar uma arma hoje legalmente, desde que ela cumpra aqueles critérios, mais de 25 anos, não ter processo criminal, justificar a necessidade. Então, isso hoje é possível, não é preciso revogar a lei atual para que as pessoas consigam comprar uma arma. É muito uma discussão de tudo ou nada, né? Então, ou todo mundo tem e não tem nenhuma regra, ou ninguém tem. E essa não é a realidade, tampouco é o que a gente defende. A gente defende uma lei moderna e responsável que coloque critérios compatíveis com a realidade brasileira para que as pessoas possam comprar as suas armas. Para fechar o programa, eu gostaria que você me dissesse em que casos você é a favor do uso da arma. Eu sou a favor do uso principalmente por profissionais da segurança, né? Então policiais, guardas municipais, pessoas que tenham um treinamento constante para o uso da arma de fogo e preferencialmente no momento em que elas estão exercendo a sua profissão, porque é isso, infelizmente a gente vê que no momento de folga muitos desses profissionais treinados não conseguem utilizar. Entendi. Muito obrigada pela presença, Natália. A gente que agradece. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite e participar do programa. O Papo.com fica por aqui, até o próximo programa.